Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos ao canal Matemática Caveira. E na nossa aula de hoje, finalmente vamos corrigir as questões de matemática que caíram para a GCM de Santa Isabel. Lembrando que essa prova foi aplicada pela banca Inepam e raramente você vai achar algum conteúdo dessa banca porque ela é nova nas aplicações das provas, principalmente para a GCM. Lembrando que em breve nós teremos a prova para a GCM de Embu das Artes. Então, se você vai fazer essa prova, essa correção vai te ajudar muito a entender os mecanismos, os raciocínios que essa banca usa para que você consiga gabaritar as 5 questões de matemática lá na GCM de Embu das Artes. Se você quer saber como caíram essas questões de matemática lá para a GCM de Santa Isabel, já sabe, né? Vem comigo que no caminho eu te explico. Bora lá, senhores, dando continuidade aos nossos estudos. Se você é novo no canal, se inscreva, ative o sininho para não perder nenhuma aula, até porque o nosso canal é focado para você que quer ser policial. Então, se você vai prestar qualquer prova para a GCM, ou para a Polícia Militar do Estado de São Paulo, ou para a Polícia Penal, principalmente do Estado de São Paulo, esse é o exclusivo canal de matemática para as carreiras policiais. Vai te ajudar demais. Nós já atingimos, graças a Deus e aos senhores, 10 mil inscritos. Primeiramente, obrigado a cada um dos senhores que confiaram no nosso trabalho para chegar a esse marco aí de 10 mil inscritos. Estou muito feliz, muito grato em poder auxiliar os senhores. Então, sempre a gente está auxiliando e quando dá, eu acabo indo na formatura desses alunos que me convidam, claro. Então é importante receber o seu convite. Eu vou à formatura desses candidatos aí que conseguiram realizar o sonho de ser policial, seja militar, seja guarda civil. E quem sabe, já no próximo concurso para a Polícia Penal. Em breve vai abrir esse concurso. 1.100 vagas, já está tudo aprovado. É só o governador lançar esse edital. Então, o canal vai te ajudar bastante. Tudo bem, senhores? Por isso que é importante estar inscrito aí para não perder nada. E esse concurso para a GCM de Embu das Artes vai ser mega concorrido. No último edital, que foi em 2019, deu quase 5 mil inscritos. Imagine agora que a galera ficou sabendo que é o maior salário da cidade de São Paulo. Aqui na Grande São Paulo, até gaguejei agora, não tem nenhuma outra guarda que paga tão bem como a GCM de Embu das Artes. Então, tem que estar preparado. Não dá para você ir lá e chutar 5 questões de matemática. De verdade não dá. E essa banca nem pega pesado, é bem tranquilo. Eu vou trabalhar os conceitos dela. Vou dividir essa prova em 2 aulas, tá? São 5 questões, mas para que você consiga entender claramente, eu vou dividir em 2 aulas, então eu vou gravar aqui a correção dos 3 primeiros exercícios e na nossa próxima aula eu corrijo os outros 2. Eu já tenho também a prova para a GCM de Bofete, que foi aplicado por essa banca. Também vou trazer a correção para os senhores. E claro, eu tenho outras provas que essa banca aplicou no ano de 2023. E irei corrigir todas as questões de matemática para que você consiga entender os raciocínios, as pegadinhas. As principais pegadinhas delas estão nas alternativas com números bem parecidos. Então, se você tiver uma distração, você vai colocar a vírgula no lugar errado e de repente vai na alternativa errada e vai cair na pegadinha. Então eu vou trabalhar tudo isso com os senhores, prometo. Mas é importante estar inscrito e ativar o sininho, combinado? Sem mais delongas, bora para a nossa primeira questão. A produção vai por aí e a questão é 11, falava o seguinte, olha só. Um artista produz uma obra ao longo de um dia, 20 horas e 18 minutos. Então eu vou colocar essas informações aqui, ó. Ele faz isso em um dia. A quantidade de horas são 20 horas e a quantidade de minutos são 18. Deixa eu só confirmar se é isso mesmo. Sim, 18 minutos. Continuando a leitura. Quanto tempo ele demora para produzir 7 obras, utilizando sempre a mesma quantidade de tempo para cada obra? Então, primeiro passo, ele já falou que fazer uma obra ele leva esse tempo. E aí ele quer fazer 7 obras iguaizinhas a essa, então o tempo vai se manter. E aí, é uma questão que você percebe que ela não é difícil, porém a gente tem que ter uma sacada, que toda vez que os minutos passar de 60, por exemplo, 65 minutos, então 65 minutos é 1 hora e 5 minutos. Então essa 1 hora, ela sobe para cá e eu fico só com 5 minutos ali, consigo entender o raciocínio? A mesma coisa nas horas aqui, ó. Passou de 24 horas, já virou um dia. E aí esse um dia, ele sobe para cá. Então sempre que tiver uma questão envolvendo horas, minutos, segundos, enfim, tem que ter essa atenção, né? Geralmente, essa aqui ela fugiu um pouco a regra, mas geralmente ela vai falar de horas, minutos e segundos.
mesma pegada. Se passou de 60 segundos, eu amplio na casa dos minutos, tá bom? Então, 68 segundos é a mesma coisa que 1 minuto, então eu aumento 1 minuto na outra casa e eu deixo só os 8 segundos ali, beleza? Vamos fazer isso? 7 vezes, ó, vou fazer só os minutos, tá? Ó, 7 vezes o 8 dá 56, sobe o 5. 7 vezes 1 é 7, mais o 5 vai ser 12. Então, ó, vai dar 126 minutos, beleza? Eu ainda não vou fazer a transformação, mas já você vai entender, tá? Ó, 7 vezes o 0 é 0. E 7 vezes o 2 dá 14, ou seja, 140 horas, beleza? 7 vezes o 1 dá 7 dias, tranquilo. Aí agora eu preciso fazer essas conversões que eu falei para os senhores. Aqui são 126 minutos, 1 hora tem 60 minutos, mais 60 minutos já dá 120, só que é 126. Então o que eu vou usar? Vai ficar só 6 minutos aqui, porque 60 mais 60 dá 120, concorda que são 2 horas? Essas 2 horas eu amplio ela aqui, ó. Então 140 vai aumentar mais 2 horas aqui, ó. Então vão ser 142 horas. E aí você deve estar se perguntando, por que você não pegou aqui e já jogou esse 2 aqui e virou um 22? Se você fizer isso, dá problema. Por quê? Porque eu tenho que manter o que ele me deu de padrão. O padrão é esse. E o padrão não era 22 horas, eram 20. Por isso que eu não joguei primeiro essas 2 horas aqui para fazer 7 vezes o 22. Não poderia fazer isso. É 7 vezes o 20, tá bom? Essas 2 horas vêm aqui nesse outro momento. Aí agora, essas 142 horas, eu vou fazer o cálculo aqui, ó. 142 horas eu vou dividir para 24. Ó, lembrando que são horas. Por isso que é para 24 e não para 60, tá? Porque são horas, eu vou dividir para cada dia. E cada dia tem 24 horas. Tudo bem, senhores? Agora, se aqui fosse 142 minutos, aí beleza. Aí eu dividiria para 60 para saber quantas horas tem em 142 minutos, tá bom? Mas vamos lá. Fazendo aqui, ó, 5 vezes. 5 vezes o 4 dá 20, sobe o 2. 5 vezes o 2 dá 10, mais o 2 dá 12. Fazendo a subtração, aqui vai ser 2. 4 menos o 2 é 2. E 1 menos 1 dá 0. Ou seja, o que significa esse cara aqui, ó? Significa horas. E o que significa isso aqui? São dias, né? Porque eu dividi para 24, então eu encontrei a quantidade de dias. E o resto, eu preciso continuar a conta? Não preciso. Não posso, vou colocar a vírgula, ou seja, 5 dias, vírgula, não preciso. Lá são 5 dias e mais 22 horas. Percebe que se eu tivesse 2 horinhas a mais, eu completaria um dia inteiro, né? Mas como são só 22 horas, eu não fechei um dia inteiro, tá bom? Então, aqueles 5 dias eu vou ampliar ele aqui, ó, tá bom? Como eu falei, tá em horas, mudou para dia, eu amplio nessa casa dos dias. E lá ficou as 22 horas, foi o que sobrou, foi esse resto aqui, ó. Então agora eu vou fazer o cálculo final. Aqui não tenho que mexer, são os 6 minutos. Aqui não tem mais o que mexer, são as 22 horas. E aqui, 5 mais 7 vai ser 12. 12 o quê? 12 dias, 22 horas e 6 minutos. E aí, agora eu vou olhar qual a alternativa que tem essa resposta aí. Põe aí, produção. A alternativa que tem 12 dias, percebam que nós temos as 3 últimas alternativas. E aí entra naquilo que eu falei no início, antes de eu começar as resoluções. Essa banca coloca as alternativas bem parecidas. E aí já vai um bizu para os senhores que vai fazer e de repente muda as artes, que é a próxima prova, ou qualquer outra prova aplicada por essa banca INEPAM. Tem que ter muita atenção, então na hora que você for passar para o gabarito, faça lápis. Por quê, senhores? Como são números bem parecidos, uma desatenção você coloca na outra alternativa. Quer ver, ó? A alternativa que tem 12 dias, 22 horas e 6 minutos, para mim aqui é a alternativa D, de jeans. Mas você percebe que a alternativa C está bem parecidinha, só muda o último minuto, que em vez de ser 6 é 1. E na alternativa E, também só muda os minutos, são 10 minutos, mas o correto são 6. Então percebe que se você olhar só o início, e às vezes a gente na desatenção ali, no cansaço, olha só o início, não dá atenção para os minutos, e acaba indo ou na C ou na E, e aí joga fora. Então tem que ter muito cuidado, muita atenção com essa banca aí, tá bom? Esse é o primeiro bizu que eu passo para os senhores. Então realmente a alternativa D de jeans é a correta, espero que você tenha entendido todos os raciocínios, e bora para a nossa próxima, bora lá. Dando continuidade, se você é novo no canal, não deixe de dar o like aí, se inscrever, é muito importante, tá, senhores?
né? Na data de hoje, por exemplo, já abriu mais um concurso para a GCM de Tatuí, com 50 vagas para a GCM. Eu tenho certeza que você vai fazer esse concurso e até já amplio. O nosso canal, a gente tem um curso completo. O canal é de matemática, mas nós temos um curso completo com todas as legislações, português, matemática. Por exemplo, Vargem Grande Paulista está cobrando informática. Tem na nossa plataforma, então a gente tem um curso completo com tudo que você precisa, focado banca a banca. Então tudo separadinho lá. E outra, além de ser muito barato, né, R$249 você vai pagar, você pode parcelar aí até 6 vezes no cartão, você vai ter acesso a ter todos esses concursos. Então você não vai comprar o meu curso só para Embu das Artes e depois ter que comprar outro só para Vargem Grande. Não. Na minha plataforma você vai ter o concurso de Embu das Artes, também o de Vargem Grande, também o de Tatuí, o de Taubaté, que também está aberto, tá tudo lá, tá? Abriu? Polícia Penal? Vai estar lá também para os senhores. Então você vai comprar um curso, vai ter um período de 6 meses de acesso, então durante esses 6 meses, todos os concursos que vão abrindo, principalmente para a GCM aqui no estado de São Paulo, eu vou colocando na plataforma e você vai ter acesso sem pagar nada a mais, tá bom? Qualquer dúvida, me chama no WhatsApp, me chama no Instagram, que eu tenho certeza que você vai comprar o curso porque é o melhor do mercado. Te garanto, é o melhor, com o melhor custo-benefício. Combinado, senhores? Bora para a nossa próxima questão, que foi a questão 12. Põe aí, produção. Falar o seguinte, ó. Num jogo, um dado no formato cúbico possui uma das suas faces com a frase passe a vez e outra face com a frase 2 pontos. As demais faces possuem a frase 1 ponto. Qual é a probabilidade... Tá escrito meio errado aqui. Qual a probabilidade de jogar o dado e sair voltado para cima uma face com a frase, tem um trava-língua aqui, né? Face, frase, né? Fica meio estranho. Mas vamos retomar aí. Voltado para cima, uma face com a frase 1 ponto. Então perceba o seguinte, geralmente um dadinho, pensa um dadinho aí, tem 6 lados, né? Número 1, 2, 3, 4, 5, 6. Beleza. Só que aqui, ao invés de ser números, ele falou que tinha frases. Beleza, mas continua sendo 6 lados. Tranquilo? E aí, eu tenho um lado escrito, né? Só retomar. Um lado escrito passe a vez, o outro lado escrito 2 pontos e 4 lados escrito 1 ponto. E é isso que ele quer saber. Qual é a probabilidade de jogar e sair esse lado que está escrito 1 ponto? Como é que eu resolvo, senhores, uma questão de probabilidade? Uma questão de probabilidade, ela é uma fração, onde aqui embaixo é o total de casos que pode acontecer, né? Nesse caso, o dado ele tem 6 faces, então o total é aqui embaixo. E aqui é a quantidade de casos favoráveis. Favoráveis. Olha só, geralmente, questão de probabilidade, não que seja uma regra, mas geralmente ela vai falar ou de um dado ou de uma moeda, né? Por exemplo, se eu jogar uma moeda, qual a probabilidade de cair cara? Qual a probabilidade de cair coroa? Só tem 2 lados na moeda, não tem como ela cair em pé aqui. Ela vai cair ou cara ou coroa, né? O dado é a mesma coisa, eu só tenho 6 lados no dado. Então, ao jogar um dado, ele vai cair um desses 6 lados, tudo bem? Então, a quantidade total de lados sempre embaixo. No caso da moeda, seriam 2. Eu tenho 2 possibilidades, né? E aqui em cima? Aqui em cima é a quantidade de casos. No caso, escrito 1 ponto, eu tenho 4 possibilidades de cair, né? Na hora de eu jogar esse dado, eu tenho 4 chances de cair esse lado aí escrito 1 ponto. É só isso, senhores. E aí, tudo depende de como estão as alternativas. Se as alternativas estiverem em fração, basta eu simplificar. O que é simplificar? É dividir em cima e embaixo pelo mesmo número, por 2, por 3, por 4, por 5, enfim. Como são pares, eu consigo dividir por 2. 4 dividido para 2 é 2. 6 dividido para 2 é 3. Perceba que aqui não dá mais para simplificar. Então, não foi o caso dessa prova, mas já vai que justo na prova de Embu das Artes as alternativas estejam em fração. Era só isso que tinha que fazer, beleza? Nesse caso aqui, na prova de Santa Isabel, os números estão em porcentagem. O que foi feito, senhores? Foi feito a divisão. Eu vou pegar esse aqui, ó, 4, e dividir para 6. 4 balas, eu consigo dividir para 6 pessoas? Não consigo. Então é 0, e acrescento um 0 aqui. E agora, quantas vezes? 6 vezes 6 vezes o 6 vai ser 36. Vai sobrar quanto? 4. 4 dá para dividir? Não. Você vai perceber que vai virar uma dízima periódica, ou seja, vai ficar se repetindo o tempo inteiro. 6, 6, 6, 6, eternamente. Tudo bem?
E isso aqui em porcentagem é a mesma coisa que 66%, tá? 66%. Nesse caso aí, eu acho que, deixa eu dar uma olhada, mas eu acho que a banca colocou 66,7%. Deixa eu dar uma olhada aqui nas alternativas. Põe aí, produção, as alternativas. Isso mesmo, a banca colocou 66,7%. Por quê, senhores? Em estatística, quando esses números passar de 5, quer ver? Ó, deixa eu fazer um exemplo aqui, ó, 0,37. Percebe que esse cara ele passou dos 5, né? Se fosse 0,35, esse cara tá até a metade, né? Chegou até os 5. Então, eu mantenho 0,3. Estatisticamente, esse cara é 0,3. Agora, quando esse cara passou de 5, ou seja, 0,36, 37, 38, não importa, ele passou de 5. Esse cara, ele arredonda esse para cima. Então, estatisticamente, isso aqui é a mesma coisa que 0,4, tudo bem? Só para que você entenda. Então, aqui, como estava dando 66, 6, 6, 6, 6 eternamente, ele arredondou o último para cima, por isso que ficou 66,7 e não 66,6. Ela até poderia também usar o 66,6 sem problema nenhum, tá? Mas ela quis, talvez para dificultar, para o cara chegar nisso e falar, poxa, mas lá tem um 7, eu não cheguei em 7, então ela deve estar errada. Não, tá certinho ali, tá bom? Como eu te falei, ela transformou em porcentagem, ou seja, ela fez isso aqui vezes 100, porque por cento significa que você vai multiplicar por 100. Tudo bem, senhores? Basicamente era isso. Qual é a alternativa aí? Põe mais uma vez, produção, que tem o 66,7, é a alternativa B de Bravo. Olha só a pegadinha na alternativa A. Se de repente você colocou o número 1 aqui e fez a divisão para 6, você chegaria na alternativa A. E aí você tem que ter essa sacada. Não é só, embora seja a palavra um ponto, talvez, por isso que ela usou um ponto, para de repente você pensar que era um único lado, uma única face. Mas são 4 faces. Então, por isso que eu coloco o 4 aqui. A alternativa A aí pode ter induzido alguns candidatos ao erro. O cara fez a divisão de 1 para 6, chegou em, no caso aí, 16,7 e foi na alternativa A. Tem que ter muito cuidado, como eu falei, essa banca ela é bem maldosa mesmo. Mas bora para nossa última de hoje, bora lá. Bora lá, senhores, dando continuidade. Lembrando, senhores, que lá na nossa plataforma, exclusivamente para esse concurso de Embu das Artes, eu fiz até um plano de estudos. Por quê? Eu já vi até canal aí no YouTube falando assim, ó, lá em Santa Isabel, de todas as questões de legislação, ela cobrou só Estatuto da Criança e Adolescente e só Estatuto do Idoso. Então estuda só essas duas leis, que é o que vai cobrar Embu. Cuidado, né? No edital tem várias leis. E aí, se você focar só, pode ser que ela cobre? Pode, tá no edital. Ela pode cobrar, por exemplo, todas as questões só do ECA, só da Constituição Federal. Ela pode, tá no edital. O que ela não pode é, por exemplo, cobrar Maria da Penha, que não está no edital dela. Então ela não pode cobrar nenhuma de Maria da Penha, de CTB, enfim, tá bom? Mas ela pode escolher uma lei e cobrar todas dela, sem problema nenhum. Só que eu sugiro que estudem todas as leis, porque ela pode, na outra prova aí de Bofete, ela cobrou bem equilibrado, 2, 3 de cada lei, ou seja, ela cobrou todas as leis. Então, tomem esse cuidado, eu já vi canal falando aí para estudar só ECA idoso. Se você fizer isso, é um risco que você corre de repente, se cair as outras leis, você não ter estudado e dar mole aí, tá bom? A nota de corte vai ser muito alta em Embu das Artes, então tem que estar bem preparado, tá bom, senhores? Então lá no meu curso também online você vai ter acesso a tudo isso, todas essas informações, como estudar, como se preparar, até porque o tempo é muito curto. Então você vai conseguir se preparar de uma forma mais qualificada para esse concurso. E não só esse, os outros que vão abrindo aí. Porque 15 dias depois já é a prova de Vargem Grande, que também está um salário bacana, uma cidade legal, né? Já tem essa de Taubaté, enfim, outros concursos que estão abrindo agora, Tatuí com 50 vagas. Então, nossa plataforma vai te ajudar demais, te garanto, tá bom? Bora para nossa última questão de hoje. Põe aí, produção. Questão de número 13 falava o seguinte: na sala de aula em que Arthur estuda, 5 alunos calçam 34, 7 alunos calçam 35 e 26 alunos calçam 37. Qual é a mediana entre as numerações de calçados da sala em que Arthur estuda? Então são alguns temas que não são comuns em cair em concurso para GCM, por exemplo, probabilidade. Geralmente quem cobra a probabilidade é SH Dias e a IGEX, né? As outras raramente cobram, eu particularmente nunca vi cobrando. Mediana, essa banca, ela cobra nas provas dela média e mediana, então tem que ter cuidado, porque não é um conteúdo aí comum de ser cobrado, e aí as pessoas acabam não estudando, e aí uma questão dessa aqui
tirou muita gente desse concurso, né? E na próxima questão que a gente vai fazer na próxima aula aí, você vai ver que ela vai falar de anagrama. Então é raríssimo cair esse tipo de conteúdo, e é nisso que a banca pega, porque ela sabe que os outros não vão estudar. Então a gente vai trabalhar bastante esses conteúdos com vocês, tá bom? Como é que a gente resolve essa questão de mediana? Ele falou que, ó, 5 alunos usam o número 34. 7 alunos usam 35. E 26 alunos usam 37. Beleza. E aí ele quer saber a mediana. Deixa eu passar para você o conceito de mediana. Vamos pegar alguns números aqui, ó. 1, 2, ó. Primeiramente, vou pôr dessa maneira aqui, tá? Ó. Geralmente é isso que as bancas vão fazer. E aqui não foi à toa. Então perceba que eu tenho os números aleatórios ali, tá? E aí ele pergunta, qual que é a mediana desses números? A primeira regra que você tem que fazer quando for mediana, senhores, colocar em ordem ou crescente, ou seja, do menor para o maior, ou em ordem decrescente, que é do maior para o menor. Geralmente a gente vai fazer o padrão, né? Colocar do menor para o maior. Tudo bem, senhores? Aí, esse é o primeiro passo e ele é fundamental. Quando eu tiver uma quantidade de números ímpares, perceba que eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 números. Então eu tenho quantidade ímpares. Se eu tivesse, por exemplo, 11 números, eu tenho uma quantidade ímpar. Então, a mediana geralmente vai ser o cara que está no meio entre esses números, a quantidade ímpares, beleza? Mas e se ele de repente me der uma quantidade par? Como é que seria uma quantidade par? Olha só, vamos pegar agora aqui, já vou botar em ordem crescente, tá? Ó, o 2, o 3, o 4 e o 5, tá? Então perceba que eu só tenho 1, 2, 3, 4 números. Eu não tenho mais uma quantidade ímpar. Eu tenho 4 números. Qual que é a mediana? A mediana é a média entre os dois números centrais ali. Por isso que eu tenho que colocar em ordem crescente ou em decrescente, para que eu consiga enxergar qual que é. Imagina que fossem esses, os mesmos números, só que perceba que está bagunçado. Se eu não ponho em ordem crescente ou em ordem decrescente, eu vou querer tirar a média desses dois que estão aqui. E aí vai dar problema, porque não é a média de 3 e 5. O correto é o quê? A média de 3 e 4. E aí quando eu somar 3 mais 4 dá 7. Divido para 2. São dois números, não são? Então 7 dividido para 2 dá 3,5. Então a mediana desses 4 números é 3,5. Beleza? Essa é a ideia de mediana. Tranquilo? Aí eu vou ter que fazer, espero que você tenha entendido, a mesma coisa eu vou fazer agora com esses caras aqui, ó. Eu vou colocar os 5, são 5 alunos que usam 34, então eu vou pôr aqui, ó, 34, 34, 34 e 34. 1, 2, 3, 4 alunos, 5 alunos, beleza? A mesma coisa agora com esses 7 alunos que usam 35, então eu vou pôr, ó, 35, 35, 35, 35, já foram 4 vezes, 5 vezes, 6 vezes, 7 vezes. E aí, eu vou fazer a mesma coisa com o 37. Só que como agora eu vou repetir 26 vezes, porque são 26 alunos, eu vou pedir para a produção dar uma acelerada no vídeo, enquanto eu vou colocar esses 26 alunos aí. Tudo bem? Acelera aí, produção. Cansei, mas vamos lá. Então, estão todos aí. Você imagina, na sua prova tem pouco espaço. Imagina colocar todos esses números aí. Mas é importante colocar para eu entender quem vai estar ali bem no meio, bem no centro, tá? Então, o primeiro passo, eu vou contar aqui quantos números tem. Mas fica fácil, eu posso até usar esses aqui, ó. São 26 alunos, mais 7 vai ser 33, mais esse dá 38. Então, são 38 alunos nessa sala, né? 38 alunos. Então você já percebeu que tem uma quantidade par de alunos, ou seja, eu vou ter que pegar bem no meio entre esses dois. E 38, se eu dividir para 2, dá 19. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Então, o meio está bem aqui, ó, vai estar aqui, né? Ó. Então, ficou tranquilo agora. Mas por que eu precisava fazer isso, senhores? Porque vai que ela te dá uma questão que o meio fosse esses dois caras aqui, ó. Então, na hora que eu tirar a mediana, ou seja, a média disso aqui, eu tenho que somar os dois e dividir para 2. E aí a média, nesse caso ali, seria 36, tá? No meio, entre os dois, tá bom?
Nesse caso tá tranquilo, porque na hora que eu somar esse com esse, vai dar o dobro, mas concorda que quando eu dar esse número aí, vai dar 60, 74, né? Quando eu pegar 74 e dividir para 2, eu volto para o 37. Então, ou seja, a mediana vai ser 37, tá tranquilo. Mas eu precisava colocar tudo isso para eu conseguir enxergar, porque vai que na sua prova aconteça isso aqui, ó, de pegar dois números diferentes. Aqui foi tranquilo porque deu dois números iguais. Mas e se desse bem no meio aqui, onde eu tenho que pegar dois números diferentes, vai me dar um terceiro número que nem tinha. Concorda que na hora que eu somar esses dois, ó, vou fazer aqui, ó, 35 para provar para vocês que vai dar um número diferente, ó. Esse mais esse dá 12, sobe 1, 6, 7. Na hora que eu pegar 72 e dividir para 2, né, porque essa é a ideia de média, vai ser 3 vezes 2 dá 6, sobra 1, baixa esse 2, vai ser 6 vezes esse dá 12. Então eu provei para vocês que se de repente tivesse dado aqui a média, a mediana tivesse dado bem aqui, ó, a junção dos dois que estão bem no centro, a mediana seria 36. E aí você percebe que ele me deu 34, me deu 35, me deu 37, mas a mediana seria um número diferente, seria o número 36. Então por isso que é importante colocar em ordem, geralmente crescente, eu acho que vai ficar mais tranquilo para você fazer, e você vai conseguir pegar bem no centro. Se tivesse mais um número 37 aqui, por exemplo, se tivesse mais um número 37, ou qualquer outro número, 34 ou 35, não importa, eu não teria 38. Concorda que eu teria 39 números? Se eu tenho 39 números, eu tenho uma quantidade de números ímpares. Aí eu tinha que vir bem no meio. O cara que está bem no meio seria a mediana dessa questão aí. Conseguiu entender, senhores? Espero que sim. Deixa eu só ver aí qual a alternativa que tem o 37. É a alternativa E de helicóptero. Beleza, senhores? É isso, espero que você tenha entendido. Como eu falei, eu prefiro dividir em duas aulas para que a gente consiga trabalhar, né, bem tranquilamente, para que você consiga entender a questão. Então é um conteúdo muito importante que você entenda média, moda, mediana, porque está no seu edital. Probabilidade, em todas as provas dessa banca, ela cobra pelo menos uma questão de probabilidade. Todas as provas dela, ela cobra uma questão de anagrama. Então você tem que entender esses conceitos, porque com certeza haverá uma questão de cada lá em Embu das Artes para que você consiga gabaritar lá e ficar bem classificado no seu concurso. Combinado, senhores? Finalizo aqui. Não esquece de deixar o like. Se você tiver interesse no nosso curso online, me chama no WhatsApp, me chama no Instagram, que você vai ser aprovado no seu concurso, se dedicando e estudando com certeza, beleza? Te aguardo já na nossa próxima aula. Forte abraço e até lá!